como eu falei, e o açúcar era produzido aqui, daí para o Porto do Recife, daí para a Europa. Suape como é hoje, como ele foi idealizado. Ele começou a ser idealizado na década de 60. Nesse período surge a figura do padre Joseph Lebé, que é francês, e ele deu a ideia, ele sugeriu que se construísse um porto, e nesse porto pudesse abarcar tanto a atividade industrial como a atividade portuária, e que pudesse ter uma refinaria. O padre Joseph Lebé ele já falava numa refinaria de petróleo, no refino de petróleo aqui em Pernambuco. Inicialmente esse porto seria no Porto do Recife mesmo, mas por questões de logística e de segurança se preferiu a uma área pouco distante. Só que fica mais ou menos 40 quilômetros de Recife. E aí se decidiu que fosse aqui nessa região o porto, o superporto de Pernambuco. E aí, ainda na década de 60, começou a idealizar, começou a se pôr em prática o projeto de Suape. Em 74 foi lançada, 1974 foi lançada a pedra fundamental do Porto de Suape, do governo de Heraldo Gueiros, e em 1978, foi criada a empresa que administra o porto, a empresa pública, essa empresa que nós estamos aqui, o governo de Moura Cavalcante. Por isso o nome, quando ele lança a pedra fundamental, por isso o nome, Complexo Industrial Portuário, governador Heraldo Gueiros, foi ele aí que, esse simpático rapaz, que ele lançou a pedra fundamental. Mas o que é Suape? Bom, Suape é um porto público e é um porto estratégico. É o quinto maior porto do país e o primeiro do Norte-Nordeste em movimentação de contêineres. Suape está localizado numa região central do mundo, poderia dizer, e ele tem conexões rápidas para as principais entradas de carga do planeta, do globo. A gente tem para Roterdã, que é uma das principais entradas para a Europa, tem 9 dias. Para Nova York, Suape, um navio tira de Suape a Nova York em torno de 7 dias. Também tem essa facilidade com relação à ligação entre o Atlântico e o Pacífico, quando a gente fala do Canal do Panamá, que Suape tem essa conexão. Ele está ligado a mais de 160 rotas. Quando a gente fala no âmbito regional, Suape, no raio de 800 km, atende 90% do PIB do Nordeste. São 7 capitais, 5 aeroportos internacionais e 5 portos internacionais, atendendo mais ou menos 34 milhões de pessoas, só no Nordeste. Licença, é Rafael, né? Rafael, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, como é que você prefere? Sim. Pode ser, né? E aí também, se vocês quiserem ver, quando ele está passando os slides, que quer registrar alguma coisa, né? Aí ele vai... Sim, tá certo, Rafael? Bom, os números de Suape, um pouco do que vem sendo movimentado aqui. No ano passado, Suape bateu recorde em movimentação de carga, movimentando mais de 12 milhões de toneladas. Suape, ano passado, teve 1.364 navios atracados. As principais cargas, movimentação de carga aqui, é em torno de container, feita containers, com Suape e os terminais alfandegados. Óleo, diesel, açúcar e GLP. Granéis líquidos Bom, são 105 empresas em operação, outras 45 em fase de instalação, gerando 25 mil empregos diretos. Desses investimentos em Suape, investimentos privados, Suape já recebeu 50 bilhões de reais. Em investimentos públicos, em torno de 2 bilhões. Mas na frente eu vou falar onde é que esse dinheiro público entrou e o que ele está mudando aqui em Suape. Planejamento. Quando Suape foi fundado, se criou, quando Suape surge, se cria um plano diretor, como se fosse arrumar a casa, organizar todo o zoneamento, como é que vai funcionar a questão logística e tudo mais. Então, o primeiro plano diretor de Suape ele foi criado na década de 70 ainda, e ele visava uma área de 46% em ZPEC, Zona de Preservação Ecológica. O segundo plano diretor, porque na verdade foram 3 na prática e 2, aliás, 3 na teoria e 2 na prática, porque o primeiro plano diretor foi revisado. Em 2010 foi criado um novo plano diretor, e é isso aqui que a gente viu a maquete. Esse novo plano diretor ele vê
59% de toda a área de preservação ecológica. Ele visualiza aqui essa questão do cluster naval, com os estaleiros, e toda essa estrutura. Né? Os novos terminais e a área de expansão aqui pela zona industrial portuária. Essa área em cinza é a área onde estão as empresas de gases, as empresas já consolidadas. Em amarelo é o cluster naval, em verde serão os novos terminais, o segundo TECON, segundo terminal de contêiner, TECON não, segundo terminal de contêiner, e o terminal de grãos também, o terminal de açúcar. Esse plano de zoneamento, né? Esse plano diretor também, ele visa o zoneamento de SWAP. SWAP é dividido em 5 zonas básicas, né? Dentre elas, zona de preservação ecológica, 59%, zona industrial, que é 22%, zona industrial portuária, que é essa aqui em salmão, que está escura aqui, eu consigo ver. Zona de preservação cultural, que representa mais ou menos 2% de toda a área. E a zona central de serviços, que é 3%. Nessa zona central de serviços, essa parte vermelha onde a gente está. Isso é SWAP. Você vê o tamanho em dimensões, né? SWAP tem 13.500 hectares, que é mais ou menos 3 vezes a cidade de Olinda. E ele corta basicamente 2 cidades, que é Ipojuca e Cabo Santo Agostinho, mas ele está ligado a outras 8 cidades, outras 6 cidades, né? Jabotão e tal. Essa é a influência direta, eu vou falar mais na frente. SWAP é um porto organizado, né? Então ele é dividido em polos, mais na frente eu vou falar como é que funciona isso. E na parte de zona industrial portuária, a gente tem toda uma estrutura para a instalação das empresas, principalmente das empresas de granéis líquidos. Eu falo comigo na frente. Por favor. No porto interno a gente tem o berço 1, cais público, onde hoje se trabalha com minérios e tal, mas é um cais público, varia o que entra e sai daí. Nos berços 2 e 3 funciona até com SWAP, que é a área de SWAP, o berço é de SWAP, mas é administrado por uma empresa filipina. Né? Uma questão interessante é que a maioria da atividade de SWAP, ou seja, a atividade no porto mesmo, é administrado por empresas privadas. Né? SWAP é um porto público, mas ele concede a ação, concede a operação para as empresas poderem fazer. Então, no berço 2 e 3 funciona até com SWAP, um pouquinho quente isso aqui. No berço 4 funciona no cais público também, onde a gente recebe carros, né, os carros que vêm da Argentina e tal, do México, entram pelo cais 4. No berço 5 também funciona um terminal de açúcar. Então, terceiro cais público. No porto externo a gente tem o PGL1, PGL2. PGL1 e 2 recebem gases e granéis líquidos. O PGL3 é o PGL3A e B, que são exclusivos da refinaria Abreu e Lima. E tem o CMU, que recebe carga geral. Profundidade de mais ou menos 20 metros aí do lado de fora. Rafael, essa parte aí é a que não tem, normalmente você não tem acesso, né, as pessoas, que é a área de alto risco. É a área restrita, exatamente, alto risco. SWAP, como eu falei, né, porto organizado e toda a estrutura, a gente é dividido em 10 polos. Né, esse polo é offshore naval, petroquímico, refino de petróleo, né, polo logístico, siderúrgico, metalmecânico. Né, tudo isso ele é dividido por questão de segurança e de logística. Né. Se fosse uma empresa, por exemplo, uma empresa de alimentos próxima a uma empresa de material de construção, poderia haver risco de contaminação, coisas assim. Então, as empresas estão segmentadas nos seus devidos polos. Muito embora ocorram algumas exceções, como é o caso da Bunge, que ela está na zona industrial portuária, mas é justamente por conta da logística do trigo que ela opera, que ela moe. Então, tem a esteira, que vai do moinho até o cais 4. A refinaria Abreu e Lima, né, a gente vai descer, a gente vai ver a refinaria, quando a gente for passar pelo CETREN, vocês vão ver a refinaria por cima. Né, ela é fruto de 34 bilhões de reais em investimentos e gera mais ou menos 1.500 empregos diretos. Futuramente ela vai trabalhar nessa capacidade de 230 mil barris por dia. Né, e a petroquímica SWAP, isso eu falei da refinaria, não foi? Pronto, agora a petroquímica
gera mais ou menos 1.400 empregos diretos e vai trabalhar com fio